Você sabia que Angola e Moçambique contribuíram significativamente para o fim do apartheid? Historicamente falando, a década de 60 marca essencialmente a fase da libertação do continente africano. Ou seja, foi a fase em que o continente começou a se livrar do colonialismo. Portanto, a nível da África Austral, os primeiros países a se verem livres da opressão colonial foi necessariamente a Tanzânia, que teve consigo duas fases, em 1961, em 1963 e em 1964, que foi a data efetiva dessa mesma independência. Depois, seguiu-se a Zâmbia em 1964, seguiu-se o Botsuana em 1966 e, por fim, em 1975, seguiram-se Angola e Moçambique. Com vista a ajudar com que outros países se tornassem livres da opressão, foram esses 5 países que, todavia, criaram os países da linha da frente. Ou seja, após Angola e Moçambique se tornarem independentes, em 1977, estes países criaram, através de um acordo, os países da linha da frente, liderados por Agostinho Neto, Samora Machel, Seret Kana, Júlio Nyerere, bem como Kenneth Kaunda. Foram esses que fizeram frente para que efetivamente lutassem para a independência, quer seja do Zimbábue, quer seja da Namíbia, bem como a África do Sul. Estes 5 países ou estes 5 líderes criaram todavia estratégias para que efetivamente pudessem isolar os países que ainda não eram independentes, no caso a Namíbia, o Zimbábue, bem como a África do Sul. Criaram políticas de união entre esses países e, acima de tudo, criaram políticas de exclusão, ou seja, fizeram com que esses outros países se sentissem isolados a nível da arena internacional. E isso fez com que o primeiro objetivo foi cumprido em 1980, com a independência do Zimbábue, com o partido ZANU-PF em frente. Portanto, com essa independência, ajudou com que os primeiros passos ao nível da África Austral fosse dado, que é a criação da SADCC, que é a Conferência de Coordenação e Desenvolvimento da África Austral, como objetivo fulcral a estabilização econômica da região, bem como a independência. Com o andar do tempo, o apartheid foi se tornando cada vez mais forte. Isso fez com que essa luta fosse essencialmente centrada contra a África do Sul. Então, estes países, quer seja Moçambique, Angola, Zâmbia, Tanzânia e o Botsuana e depois o Zimbábue, criaram por si só estratégia para que efetivamente pudessem lutar contra o apartheid. Esses países tinham por si só características comuns. Eram naquela altura países socialistas, tinham grandes acordos com os russos e os cubanos. Portanto, isso fez com que em 1987, ao nível da África, se desencadeasse uma forte guerra na região do Cuando-Cubango, ou seja, na região mais a sul da Angola, no Cuito-Cuanaval. Foi tida como uma das guerras mais violentas depois da Segunda Guerra Mundial. A Batalha do Cuito-Cuanaval veio essencialmente fazer frente entre as tropas sul-africanas contra as FAPLAs, no caso que eram as Forças de Defesa e Segurança do nosso país, Angola. E essas Forças Armadas, na altura FAPLAs, tinham ajuda essencialmente dos cubanos. Esta guerra durou aproximadamente 2 meses, ou seja, deu-se em 1987, em dezembro de 1987, e terminou em março de 1988, com a derrota dos sul-africanos, porque, como vocês sabem, o governo angolano, na altura, a Defesa e Segurança de Angola, que teve apoio essencialmente dos cubanos e dos russos, com a derrota dos sul-africanos, deu aso ao Acordo de Nova York. E foi no Acordo de Nova York que deu aso ao Acordo de Resolução número 435/78 das Nações Unidas, que efetivamente deu-se a independência da Namíbia e, acima de tudo, obrigou a negociação da soltura de Nelson Mandela, porque efetivamente a África do Sul, naquela altura, aparentava-se enfraquecida. Estando a África do Sul ou os sul-africanos enfraquecidos, isso fez com que se obrigasse que os sul-africanos aceitassem esse acordo, sob pena de não só
sofrerem algumas outras represálias, bem como outros isolamentos. E isso fez com que efetivamente os socialistas, né, no caso os 5 países da linha da frente que eram efetivamente apoiados, quer seja pelos russos, bem como pelos cubanos, obrigasse que os sul-africanos tivessem cedências, porque perderam a Batalha do Cuito-Cuanavale, ou seja, perderam a guerra em que eles invadiram o território angolano, ou seja, invadiram não só o território angolano como o território zambiano, e isso fez com que eles tiveram uma derrota histórica. Uma derrota histórica porque esta guerra foi tida como uma das guerras mais sangrentas depois da Segunda Guerra Mundial. Todavia, em 1990, a Namíbia torna-se independente. O governo liderado pelo Frederick de Klerk liberta Nelson Mandela. Isso fez com que efetivamente a criação dos países da linha da frente fosse um sucesso, o que fez com que Nelson Mandela, após a sua liberdade, tivesse uma gratidão para com esses países. E historicamente falando, Angola foi um dos primeiros países a ter visita de Nelson Mandela após a sua liberdade. Depois, em 1994, Nelson Mandela ter se tornado presidente, também visitou Cuba como gesto de gratidão, efetivamente porque a Cuba, ou porque os cubanos desempenharam também um fator muito importante, quer seja para a libertação da África Austral, bem como a soltura de Nelson Mandela. Portanto, cumprindo estes objetivos, isso fez com que em 92 se extinguisse a SADCC e se criasse a SADC, que é a Comunidade de Desenvolvimento dos Países da África Austral. Portanto, que veio já com outros objetivos, que tem como objetivo a integração, cooperação econômica da região, bem como o combate à pobreza, à fome, etc. Portanto, este é essencialmente mais um vídeo para lhe mostrar, para lhe elucidar como efetivamente foram os passos para a criação de uma África Austral que nós temos hoje. Esse é essencialmente um vídeo para lhe mostrar que para a criação de uma África Austral que temos hoje, teve um princípio, que é a criação dos países da linha da frente. Aliás, Angola, após se tornar independente, Agostinho Neto dizia, na Namíbia, no Zimbábue e na África do Sul, está a continuação da nossa luta. Quer seja Samora Machel, quer seja Agostinho Neto, quer seja Júlio Nyerere, quer seja Seret Sikama, quer seja Kenneth Kaunda, foram essenciais na luta para que a África Austral se tornasse independente. Apesar de que, efetivamente, depois de alguns líderes terem falecido, os outros líderes deram continuidade daquilo que eram os ideais destes grandes pensadores. Portanto, os países da linha da frente foram, acima de tudo, países que tomaram passos para frente, ou seja, deram a peito à bala para que ajudassem a defender a soberania, a territorialidade da África Austral. E efetivamente esses países desempenharam um papel fundamental para que hoje a África Austral fosse, em termos sociais, fosse praticamente livre e estável. Portanto, isso só deu-se cedência ou só deu-se passos significativos após o fim ou a derrota histórica da África do Sul na Batalha do Cuito-Cuanavale. Por isso que hoje em dia, pese embora alguns países teimam em reconhecer, mas que efetivamente, por isso que hoje em dia, 23 de março é tido como o Dia da África Austral, porque foi efetivamente depois de março de 1988, com o fim da Batalha do Cuito-Cuanavale, é que efetivamente deu-se os primeiros passos para que a Namíbia se tornasse independente e que depois Nelson Mandela se tornasse independente e que se obrigasse a que as questões raciais que se efetivavam na África do Sul fosse, acima de tudo, revista e, acima de tudo, ultrapassadas. Portanto, foram esses os passos que esses grandes países ou esses países deram para que efetivamente fizessem histórias no continente africano. Bem, pessoal, eu tenho aqui mais uma dica. Se você tem a sua opinião, faz favor, coloque aqui nos comentários, mesmo que for para contrariar, pode colocar aqui nos comentários.
e é uma coisa que eu gostaria aqui de deixar patente. O vídeo passado, que fala dos erros de Nelson Mandela, geraram muitas discórdias. Os vídeos que eu coloco aqui não é para mostrar que efetivamente somos ou sou dono do saber ou dono da sabedoria, mas cabe a você investigar para que efetivamente possa criar uma espécie de contraditório, porque muitas das vezes nós fizemos os vídeos é para procurar elucidar, e se tiver dúvidas podes investigar ou pode investigar para que efetivamente possa tirar partido ou tirar maiores ilações daquilo que se diz no vídeo. Nós não permitimos efetivamente ataques pessoais, porque os debates podem ser de ideias, nunca de pessoas. Portanto, se você não concorda, se você acha que o vídeo ou o que se disse aqui é efetivamente ao contrário do que é a realidade, por favor, pode colocar aqui nos comentários e dê o seu parecer. Bem, pessoal, esse foi essencialmente mais um vídeo do nosso canal. Foi, acima de tudo, um vídeo que visa agregar valores. Se você gosta desse tipo de conteúdos, clica gosto para que o YouTube possa recomendar para mais pessoas, partilhe esse vídeo para mais pessoas e, acima de tudo, subscreva no canal e ative o sino de notificações para que todas as vezes que eu postar conteúdos novos, o YouTube possa te notificar. Até lá, tamo juntos, one.